Olá, eu sou o Giovanni de Souza, dando início ao quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis, Andando em Amor. Esta é a lição número 1. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Afinal, o que é amor? Pela etimologia, a palavra da língua portuguesa amor vem do latim amorem, utilizada para descrever o sentimento de gostar, sentir desejo e afeição por algo ou alguém. Na Bíblia há várias expressões no hebraico e grego que trazem definições distintas de amor. Algumas pessoas confundem amor e desejo, são coisas distintas, mas que na verdade estão entrelaçadas. Agora há algo muito interessante e curioso de dizer, que no homem o desejo gera amor. Na mulher, o amor gera o desejo. O que é isto na prática? Para o homem, primeiro ele olha, ele deseja e depois dele desejar, ele vai amar uma pessoa. O homem primeiro ele deseja uma mulher e depois ele ama. A mulher é diferente. A mulher, ela primeiro ela ama e depois ela deseja. Definir a palavra amor em si é algo praticamente impossível. Por quê? Porque cada um vai dar uma definição da palavra amor. Mas, a grosso modo, para simplificar, amor é diferente de paixão. Se você tem paixão por algo, você quer esse algo só para você. Por exemplo, se você tiver paixão pelo teu celular, você só terá o celular para você. Ninguém pode colocar a mão nele. Ele é só seu, ou seja, isto é paixão, é só para você. O amor é diferente. O amor, a base principal do amor é o próximo. O que é isso? Quando você ama alguém, você faz tudo por essa pessoa. Você abre mão de situações suas por causa dessa pessoa. Para você ter uma ideia, o pai e mãe, por exemplo, deixam de comprar as coisas para si para comprar para o filho, né? Para a filha. Por quê? Porque eles amam o filho e a filha. Então, por isso, eles deixam de comprar para eles ou fazer para eles para comprar para o filho ou para a filha ou fazer para o filho ou para a filha. Ou seja, o amor, o ponto principal do amor é o próximo, é quem a pessoa ama e não a si, como é o caso da paixão. A paixão é somente para mim, ninguém pode tocar, ninguém pode observar, eu não abro mão dela, não abro mão dele. Isso é paixão, e a paixão inclusive ela é muito perigosa, porque a paixão deixa as pessoas cegas. O amor, de uma forma direta, ele tem base bíblica. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Algumas pessoas dizem erradamente que Deus teve paixão pelo mundo. Não, Deus não teve paixão pelo mundo e nem se apaixonou pelo mundo. O que Deus fez foi amar. Amar, o que é, mais uma vez, a ideia de amar? É o próximo. Então, o que Deus fez? Deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o foco do amor de Deus é o próximo, no caso, a humanidade, no caso, cada um de nós. Se Deus tivesse paixão pelo povo, né, pela humanidade, como algumas pessoas insistem em dizer que é o caso, né, o que não é verdade, Deus não teria dado seu filho. Ele teria feito uma outra situação, ele teria trago as pessoas para si, digamos, na marra, né, na força, o que não foi o caso. Pela psicologia, uma das várias teorias sobre o amor na psicologia define-o como um sentimento construído a partir de três fatores, que são eles: emoção, paixão, né? Atitude, intimidade, e um comportamento de proximidade, compromisso. E que dependendo da intensidade desses fatores é que surgem os tipos de amor. Outros afirmam que o amor é pura química, ou seja, um fluxo de substâncias hormonais em nosso corpo. Essa questão do fluxo de substâncias hormonais em nosso corpo, isto é desejo. E é muito importante deixar claro que, apesar de você ter pouca idade, mas é bom que você se desperte para isso. É natural no namoro os, como vou dizer, os hormônios aflorarem.
você sentir desejo pelo outro, é natural. O que não pode passar disso é o conceder. Vou te dar um exemplo mais prático. Se você é uma menina, você certamente, claro, vai namorar um menino e esse menino vai estar com você, é claro, na frente dos seus pais vão saber e tal. Mas há momentos que vocês estarão a sós, e isso é muito perigoso até, né, de você ficar sozinho, não aconselho. Mas de modo geral, hoje os anos, os tempos passaram, os comportamentos mudaram. Pois bem, quando você está namorando, é normal, é natural que um sinta desejo pelo outro. Isso não é pecado, é natural. O que é pecado é praticar o que o hormônio está pedindo. Isto que é o pecado. Agora, o hormônio em si é natural. Por exemplo, você sente fome. Claro, é um ato natural sentir fome. Não há pecado sentir fome. Agora, se você come demais, aí entra na questão da glutonaria, que aí sim a glutonaria é pecado. Então veja que da mesma forma que sentir fome não é pecado, sentir desejo também não. A questão não pode ultrapassar. O desejo só pode ser feito, realizado depois do casamento. Antes do casamento é pecado. Pela filosofia, um filósofo da antiguidade definiu como sendo a busca da beleza e do bem. Para ele, o amor não pode ser belo nem bom, pois quem ama busca algo que não possui. É muito interessante que, geralmente, de modo geral, você vai amar aquilo que você não tem. Isso, em parte, é verdade. Até aquela questão aquilo que é proibido é melhor. Cuidado, hein? Isso também não é verdade. Lembra lá do fruto do Jardim do Éden? Era proibido e olha lá a consequência que deu. Então, cuidado. O amor, quando nós amamos algo, de repente vamos colocar em questões materiais. Se você ama muito um celular, porque talvez seja um celular de última geração, é caríssimo, você vai desejar e vai amá-lo porque você não o tem. Mas depois que você o tem, ele perde a graça. Então, isso também é verdade também até com pessoas, né? Agora, de modo geral, nós precisamos compreender que, claro, pessoas não são produtos, né? De modo geral, não é assim que funciona. Mas há quem diga, e eu até concordo, que a beleza está nos olhos de quem vê. E se tratando de amor, e nós vamos sempre dar conotação de amor na questão de homem e mulher, na questão de matrimônio. Entretanto, há vários amor fraterno, por exemplo, amor de irmão, amor de pai, amor de mãe. Então é necessário que nós venhamos entender que há amores diferentes. Você pode amar uma outra pessoa de forma completamente diferente. Você pode ter amor fraterno por uma pessoa e ter um amor de pai por outra ou de mãe por outra. Então é natural, é uns tipos de amor que existem. Agora, nós precisamos compreender que o amor ele é um sentimento bonito que foi Deus quem criou. Por quê? Porque Deus é amor. O amor está em si, intrínseco em Deus. Porque tudo que Deus emana é amor. Agora também é de se valer que o amor ele não é permissivo. Eu vou te dar um exemplo do que é o que eu quero dizer. Digamos que os seus pais certamente amam muito você. Isso aí você não precisa ter dúvida. Mas você quer ir para um lugar que não é um lugar bom para você estar. É um lugar ilícito, vamos assim dizer. Aí você chega para o seu pai ou para sua mãe ou para ambos e pede para ir. Por quê? Por que você vai pedir para ir? Porque ele ama você. Então, por eles amarem você, o que você vai pensar? Se meu pai e minha mãe me amam, ele vai deixar eu ir. Aí você vai ganhar um grande e redondo não. Não, você não vai. Aí tem até aquela frase célebre, né, que toda mãe fala, né? Que você fala, mãe, todo mundo está indo. Aí sua mãe vai virar para você e vai dizer o quê? Você não é todo mundo. Isso aí é de praxe. A mãe vai falar isso para você. Aí você vai questionar, bom, se minha mãe me amasse, minha mãe deixaria eu ir. Se meu pai me amasse, ele deixaria ir. Não, não deixaria. Ele não deixa você ir justamente porque ele te ama. Porque ele sabe que se você for, pode acontecer algo com você e até mesmo algo que pode fazer você perecer. Então, por isso ele não deixa você ir, por isso sua mãe não deixa você ir. Por quê? Porque o amor não é permissivo. Ou seja, não é porque o seu pai e a sua mãe amam você que vão permitir você fazer o que você quiser.
Pela teologia. Tanto é assim que o Senhor mandou que amássemos os nossos inimigos, circunstância que jamais acontecerá por sentimentalismo, mas somente quando, em obediência a Deus, a pessoa decide fazer o que é certo. A palavra do Senhor nos mostra que nós devemos amar até mesmo o nosso inimigo. O inimigo aqui, é bom deixar claro que não é o inimigo da nossa alma, não é Satanás. Vamos deixar esse negócio claro. É aquela pessoa que, de repente, aquele teu professor de matemática, o teu sogro, a tua sogra, né? Então, nós temos que amar o nosso próximo, ainda que ele seja o nosso inimigo. E isso sim é a questão do amor. Isso sim é amar. É você estar estendendo a mão para uma pessoa que você sabe que é um inimigo seu. Isso sim é amor na essência. Porque a Bíblia diz que pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. De fato, pode ser que pelo bom alguém morra. Mas e pelaquela pessoa ruim? Quem é que vai dar a vida pelaquela pessoa ruim? Então nós devemos viver de fato essa questão do amor, porque o Senhor mandou que nós amássemos nossos inimigos. E por quê? Porque somente quem está em Deus tem um amor tão imensurável, capaz de fazer assim, para que assim faça o certo. Por quê? Porque é o certo, amar o próximo é o certo, independente de quem seja o próximo. O amor como um atributo de Deus, os atributos de Deus. Os atributos divinos são suas qualidades permanentes e inseparáveis da essência de Deus. Eles são divididos na teologia entre incomunicáveis, que não são transmitidos aos homens, tais como onipresença e onisciência, e os comunicáveis, que são transmitidos aos homens, tais como bondade, fidelidade e amor. Bom, Deus tem alguns atributos. E esse atributo de onipresença, ou seja, estar presente em todos os lugares, e onisciência, conhecer toda a ciência, somente Deus tem. Isto não é passado para o homem. O homem não é onisciente, o homem não tem onipresença, e o homem também não é onipotente. Então veja que o onipotente quer dizer que é o único que pode tudo, pode fazer todas as coisas. Então agora há alguns pontos que é transmitido a nós. Quais são? A bondade. Nós somos bom. A nossa natureza de uma forma direta. Nós temos um momento de bondade, nós desejamos fazer bondade ao próximo. É verdade que algumas bondades têm, claro, segundas e terceiras intenções, né? O que não deveria acontecer, mas infelizmente algumas pessoas têm bondade, mostram ter bondade com segundas e terceiras intenções. A questão da fidelidade também. O Senhor, ele é fiel, então o homem também ele tem essa natureza de fidelidade. Ser fiel aos pais, ser fiel ao cônjuge, namorada, noivo. Mas é claro que essa fidelidade do homem, ela não é perfeita como é a fidelidade do Senhor para conosco. E também a questão do amor em si. Então, o amor sim é um atributo de Deus que também vem para o homem. O homem também ama, assim como uma mulher, no modo geral, claro, homem e mulher, elas amam. Isso são atributos de Deus que é também dado ao homem. Expressão do amor de Deus. No entanto, a maior expressão do amor de Deus aconteceu quando ele entregou seu único filho para morrer na cruz a fim de nos conceder a vida eterna. Isto sim é um amor imensurável de Deus. Deus deu seu único filho na cruz do Calvário para morrer por nós, para que nós venhamos assim ter a vida eterna. Isto sim é uma expressão de amor de Deus. Isto é algo que ninguém é capaz de fazer, ninguém faria por nós, somente o Senhor. O amor imensurável do Senhor é capaz de fazer este negócio, ter essa expressão de amor. Porque nós falamos muito de amor e há que se colocar o seguinte: falar de amor não é difícil, bem difícil mesmo é viver o amor na essência. Porque muitas das vezes pregamos o amor na igreja, mas na verdade só Jesus sabe o que nós fazemos dentro de casa. Às vezes nós pregamos na igreja que nós precisamos amar uns aos outros, que precisamos amar, mas somente principalmente a esposa, né? Mas somente a esposa sabe o tipo de esposo que ela tem dentro de casa. Às vezes ele prega, às vezes até é pastor, né? Prega o amor na igreja, mas em casa espanca a esposa. Falta com respeito com a esposa e coisas do tipo. Então, o amor, mais do que ser falado, ele precisa ser vivenciado. Nós devemos vivenciar o amor na prática, aplicá-lo na prática. E sim, é uma tarefa bem difícil.
Características do amor de Deus: insondável. Não importa o nosso grau de espiritualidade ou intelectualidade, jamais compreenderemos a medida do amor de Deus por nós. Sim, nós, por mais que nós venhamos ter ser intelectual, ter profundidade no assunto, nós nunca compreenderemos o amor de Deus para conosco. É a tal maneira que nem a Bíblia mensura o tamanho do amor. Até porque quando você consegue quantificar o amor, deixa de ser amor, né? Porque o amor a gente não tem como quantificá-lo. O amor não dá para medir. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ou seja, qual é a tal maneira? A tal maneira que nós não entendemos, nós não compreendemos. Porque se você parar para analisar, pensa, por exemplo, no momento agora. Por que Deus daria o seu filho por amor a você? Por qual razão? É um amor inexplicável, é imensurável. Nós nunca compreenderemos esse negócio. E graças a Deus que Deus nos amou. Imutável. O amor de Deus não sofre nenhuma mudança, mesmo com o passar dos anos. Independente das nossas escolhas, ele permanece o mesmo. É um amor eterno. A Bíblia diz em Jeremias 31:3 que com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Olha que coisa bonita. Deus chamou com amor eterno e com benignidade ele te atrai. Ou seja, a benignidade traduzido como bênção, né? Com bens. Então veja que o amor de Deus ele é imutável. Não é porque você cometeu um pecado, por exemplo, que Deus vai te amar menos. É claro que nós devemos viver uma vida em santidade diante do Senhor, mas a verdade é que de vez em quando nós vamos dar aquela famosa escorregada, né? De vez em quando nós falhamos, como a Bíblia diz em Tiago 5,17, que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então, veja que a questão da paixão, veja como é uma questão de... é negativo para a Bíblia. A Bíblia exalta o amor, mas a paixão aqui é de uma forma negativa. Então, veja que nós falhamos, nós somos pecadores, assim como Moisés pecou, Josué pecou, todos nós pecamos. Então, o amor do Senhor ele permanece imutável, ele não muda, ainda que nós façamos uma escolha errada, ainda que nós não escolhemos o Senhor para servi-lo, ainda assim ele vai nos amar. Por exemplo, você deve ter certamente algumas pessoas que você deve olhar e pensar: como é possível Deus amar uma pessoa dessa? É uma pessoa completamente execrável, mas o Senhor o ama profundamente, assim como Ele ama você. Não há diferença, Deus não faz acepção de pessoas. Então, o que acontece? Deus ele tem um amor imensurável e ele é imutável. Esse amor de Deus ele não muda. Independente do que você faça, o amor do Senhor permanecerá o mesmo. Agora, não é por causa disso que você vai fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a questão do pecar em si, eu posso pecar que Deus vai continuar me amando? Sim, Deus vai continuar te amando. Mas existe a consequência do pecado aqui na terra, e se porventura alguém estiver pecando e morrer em pecado, padecerá a eternidade sem Cristo, vai para a perdição eterna. Então por isso que a Bíblia nos orienta a ter uma vida de santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Apesar que Deus nos ama profundamente, mas independente do que você faça ou deixa de fazer, o amor de Deus por você não muda. Mas se alguém cometer um pecado, como diz Naum capítulo 1, versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. Incondicional. Há pessoas que só amam quem as ama, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Seu incondicional amor através de Jesus anunciou: vinde a mim todos. A porta desse amor está aberta para todo aquele que anelar ser liberto. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas. Então, o amor do Senhor ele é incondicional, independente das circunstâncias. Há quem diga, né, e é bem verdade, que as pessoas só amam um aqui, eu só amo quem me ama. Se ele não me ama, eu não vou amar ele não. Eu não vou amar ela não. Não é mais ou menos assim a nossa dinâmica? Mas o Senhor é diferente.
Independente das circunstâncias, o Senhor, como não faz acepção de pessoas, como está aqui em Atos 10, 34, também está em Romanos 2, 11, o Senhor vai nos trazer esta palavra para que nós venhamos assim compreender que de fato o seu amor ele é imensurável. Romanos capítulo 2, versículo 11 nos diz assim: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Então veja que o amor do Senhor ele é incondicional. Mesmo que você não ame o Senhor, ele te amará. Ainda que alguém não ame o Senhor o amará. Ele é incondicional, é um amor incondicional. Ou seja, Deus não depende de que alguém o ame para que Deus o ame. Deus o amará de qualquer forma. A pessoa amando ou não ao Senhor, o Senhor o amará. Lembra de Judas Iscariotes? O Senhor Jesus o chamou de amigo. E Jesus não falou isso falsamente, até porque Jesus ele é a verdade. Quando Jesus o chamou de amigo, de fato Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Mas nem por isso Jesus deixou Judas de lado. Jesus o amou profundamente, mas Judas não amou ao Senhor. Então veja que, independente da circunstância, o amor do Senhor é incondicional. Ainda que a pessoa não ame ao Senhor, o Senhor o amará. O amor de Deus na Trindade, o Pai, o amor em essência. A essência desse amor é tão elevada que não pode ser definida, haja vista que significa muito mais do que explica a etimologia do vocábulo grego ágape. Tal conceito implica abençoar inimigos e receber em troca repulsa, desprezo e mesmo assim continuar amando-os. Já pensou nessa situação? Você amar uma pessoa, veja que você vai abençoar a pessoa e vai receber em troca repulsa, vai receber desprezo e mesmo assim você continua amando. Isso é o amor do Pai. E nós vemos uma questão inconfundível de situações, por exemplo, lembra da passagem do filho pródigo? Olha que situação. O pai o amou profundamente, ele foi embora, gastou toda a herança do pai e ainda assim, quando ele voltou, o pai o recebeu. O pai continuava amando o filho, apesar do filho ter se desgarrado, apesar do filho ter abandonado. Assim é o Senhor. O Senhor, ainda que nós venhamos abandonar o Senhor continua nos amando. Ainda que o Senhor, ainda que nós o desprezamos, ainda assim o Senhor continua nos amando. Mas é claro que nós não vamos deixar o Senhor. Nós continuaremos firmes no propósito, juntamente com o Senhor, porque o amor do Senhor por nós é grande. O que nós devemos fazer para agradecer esse amor? Adorando em espírito e em verdade. O Filho, o amor encarnado. Jesus precisou vir a este mundo em forma humana, como está escrito, e o Verbo se fez carne, para que o amor em essência pudesse estar entre os homens, a vida do amor encarnado. Jesus marcou definitivamente a humanidade, deixando impressões profundas, muito mais sólidas que as cicatrizes do ódio dos homens e dos demônios. Jesus se fez carne. É muito importante deixar este ponto muito claro, e sempre quando chega nesse ponto, eu sempre gosto de mensurar isso, de falar isso, porque eu acho de muita importância, que muitas pessoas dizem que, na questão do espiritismo, que Jesus se encarnou. Jesus não se encarnou, Jesus se fez carne. É completamente diferente. As pessoas tendem a usar a palavra do Senhor e até mesmo essas passagens para dizer que o espiritismo é algo da parte de Deus. Não, o espiritismo não é da parte de Deus, é uma mentira do diabo para enganar pessoas. O Brasil é o país mais espírita do mundo, cerca de 2% da sua população é espírita. Então, infelizmente, nós temos o país mais espírita do mundo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o diabo está enganando estas pessoas. Então, veja que o amor do Senhor foi tão imensurável, né, o amor de Deus, que fez com que o seu Filho se tornasse carne no meio e habitasse no nosso meio. Estivesse juntamente conosco. Para quê? Para que o Senhor Jesus tirasse
Tudo aquilo que os demônios fizeram acabasse com as obras do diabo. Foi por isso que Jesus veio. Então veja que o Senhor, ele demonstrou um amor profundo em todas as esferas bíblicas, todos os exemplos que Jesus nos deixou. Por quê? Porque ele é o amor em pessoa. Jesus é o amor encarnado e habitou no meio de nós. O Espírito Santo, o amor derramado. Jesus disse que morreria, mas não nos deixaria órfãos, e por isso enviaria o Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito do Senhor está derramado sobre todos nós. O Espírito de Deus habita em você. E aí você pode até pensar no seu coração: como pode o Espírito do Senhor habitar em mim se eu não sou batizado com o Espírito Santo? Como pode o Espírito do Senhor habitar em mim se eu ainda não desci as águas, se eu ainda não sou batizado nas águas? Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo já é derramado sobre a sua vida. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, da onde vêm os dons espirituais. E o batismo nas águas é uma confissão pública de que você está deixando o mundo, as coisas do mundo, para servir a Cristo. É como... Imagina que você está namorando. Quando você está namorando alguém, o que você faz? Você vai na casa do pai, da mãe, pede consentimento. Depois que o consentimento é dado, vocês, por exemplo, andam de mão dada na rua para que todos vejam que vocês estão namorando, porque é uma questão pública, vocês estão tornando público o namoro de vocês. Essa é mais ou menos a dinâmica do batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos deixando publicamente que agora nós somos noiva do Senhor. Nós agora estamos com Cristo. Para concluir, somente quando observamos o que Deus fez pelo mundo, a vida e morte de Jesus e a presença do Espírito Santo na igreja, é que entendemos o verdadeiro sentido do amor. O mundo tenta corromper o significado do amor, enganando os homens. Jesus orou: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu quero dizer algo para você, que ficou aqui comigo até agora, que o adversário tem usado uma sutileza para enganar casais, principalmente casais já casados, né? Pessoas já casadas, casal de namoro também, casal de noivos, e é algo muito importante de se falar. Apesar que você tem muito pouca idade, mas mais uma vez é bom que você já seja esclarecido a respeito disso desde cedo. O que é isso que eu quero dizer? É a questão de que a questão sexual é algo que o adversário tem colocado na mente das pessoas, dentro da igreja, de que o casal precisa ter relação sexual para saber como é, para que quando se casar não venha se frustrar. Isso é uma mentira do diabo. Por quê? Porque se isso fosse verdade, se cada pessoa que tivesse relação sexual antes do casamento fosse uma forma de comprovada de que o casamento não iria se desmanchar nunca, nós teríamos muito pouco ou nenhum divórcio. Por quê? Porque muitas pessoas no mundo, até mesmo na igreja, têm relações sexuais antes do casamento, aí se casam e acaba o casamento não dando certo. Por quê? Porque não casaram por uma situação ou outra. Então veja que se fosse o caso da pessoa que teve relação sexual, provar, saber que é bom ou se é ruim, se é ruim eu não vou casar, se é bom eu vou casar, o casamento não se resume a isso. A verdade é que a pessoa que não casa, ou melhor, a pessoa que não é casado e tem relação sexual é pecado, a pessoa que é casada e não tem relação sexual também é pecado, porque enfraquece a intimidade do casal e esse casal fica vulnerável às artimanhas de Satanás. Então é muito bom que você tenha no seu pensamento que você não deve ter relação sexual antes do seu casamento, sendo você homem ou mulher.
Sim, serve para ambos. Inclusive o jogador Kaká da seleção brasileira, ele casou virgem. Só para te dar um exemplo. É um exemplo completamente raro, é raríssimo homem ter essa dinâmica de se casar virgem, mas bom seria que fosse assim. Mas é bom que você tenha em mente isso aqui, para que você não venha cair nessa artimanha do adversário, de você ter relação sexual com seu namorado, com a sua namorada, para saber se vai dar certo. Não, relação sexual somente depois do casamento. Hora da revisão. Número 1, etimologia, filosofia, psicologia, teologia. Número 2, os atributos divinos são suas qualidades permanentes, inseparáveis da essência de Deus. Número 3, comunicável, que pode ser transmitido aos homens. Número 4, Deus entregou seu único filho para nos conceder a vida eterna. Número 5, o Pai é o amor em essência, o Filho é o amor encarnado e o Espírito Santo é o amor derramado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue andando em amor, o amor na questão da sua essência, né? Não confunda amor com ter relações sexuais. Não entra nessa questão dessa sutileza do adversário. Você ainda não é uma pessoa casada, então o sexo ainda não é para você. Vai chegar o seu tempo, vai chegar o tempo para você. Fica tranquilo, guarde no Senhor. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!